Oi, eu sou a Eduarda, essa é a Débora e hoje nós vamos apresentar o trabalho final de Bioquímica da Nutrição no Esporte. O nosso estudo de caso foi com uma atleta de maratona. O nome dela é Josiane Jimenez Rojas. Ela nasceu em 1979, tem atualmente 45 anos. Ela trabalha como professora de anatomia na UFPEL e no ano passado ela se classificou no ranking brasileiro de maratonistas da categoria dela, que é de 45 a 49 anos, em 36º lugar. E com isso, então, ela foi classificada para a Maratona de Boston, que vai acontecer em abril de 2025, e é a maratona que ela tem como prova-alvo atualmente. Os dados antropométricos que a gente conseguiu coletar dela são o peso e a altura, e aí a partir disso a gente calculou o IMC. Ela tem 49 quilos, tem 1,60 m e o IMC dela é 19,14. Nós não tínhamos mais dados porque ela não costuma fazer acompanhamento nutricional. Então, os dados que ela tinha eram mais desatualizados e esses foram o que ela conseguiu nos fornecer. Os treinamentos dela são. Ela treina todos os dias, pelo menos 10 quilômetros por dia, geralmente mais. Os treinos de rodagem dela são de 10 a 18 quilômetros e os longos são a partir de 20 quilômetros. A quilometragem semanal média dela é 90 quilômetros ou mais. Ela treina a partir de uma planilha que é feita por um treinador e essa planilha é composta por diferentes tipos de treino que tem como objetivo variar os estímulos do treinamento. Além disso, ela faz um reforço muscular leve 2 vezes na semana só para prevenir lesões. A planilha dela, então, consiste em 3 rodagens leves, de 10 a 18 quilômetros, um treino regenerativo em ritmo muito leve, que é de 10 quilômetros ou mais, geralmente feito após o longão, que ela realiza nos sábados, e 3 treinos de qualidade, que aí entra o treino longo e os treinos de velocidade, que ela disse que não gosta de praticar os treinos de tiro, então o treinador dela coloca a modalidade fartlek na planilha, que seria um treino de velocidade com variações de ritmo. A quilometragem do treino longo dela vai aumentando semanalmente conforme chega mais perto da prova-alvo dela, que no caso é em abril. Os ritmos dela, então, o ritmo muito leve dela é um pace de 5,30 a 6,2. O pace leve é de 5 a 5,20. O moderado é de 4,40 a 5 e o forte é de 4,10 a 4,15. A maioria dos treinos dela são de leve a moderado. E a gente pode observar que essa atleta, ela disse que não gosta de velocidade, mas ela é rápida. Então, o muito leve dela já é muito rápido para a maioria dos corredores, o leve dela já é muito rápido. E aí o forte realmente é para quando ela chega até quase na frequência cardíaca máxima. E o Garmin Forerunner 45S dela estimou o VO2 dela como 51, que seria excelente para a idade dela, né, de 45 anos. E aí, derivando os exercícios pelas agora zonas de, não apenas por pace, mas assim, zonas da frequência cardíaca dela, né, do VO2 máximo, o leve, que ela tinha feito 9 quilômetros, mais ou menos, depois do longão dela, longo de 28 quilômetros, ela tinha feito 9 quilômetros a 119 BPM, que isso significaria 68% do VO2 máximo. Os treinos de rodagem e o treino longo são feitos no ritmo moderado, mais ou menos, entre leve e moderado.
que dá 140 a 150 batimentos por minuto, e isso corresponderia a 80, de 80 a 85% do VO2 máximo dela. Já os treinos de qualidade, né, como ela chama, os treinos para dar velocidade, para aumentar o VO2 máximo, fica com 155 na média e chega até 102 BPM. Isso dá de 88 a 98,28% do VO2 máximo. Lembrando que a frequência cardíaca máxima dela, para a idade dela, no caso, seria de 175. E a rotina de sono dela. Ela acorda às 13h30 da manhã nos dias normais e 5h30 mais ou menos nos finais de semana. E aí ela corre basicamente mais ou menos 30 minutos depois que ela acorda. Isso a gente vai conversar melhor depois. E daí ela dorme às 9h30. Então vocês vão ver depois que as refeições dela tá bem trazida. Por exemplo, as refeições mais da noite são muito cedo. E ela relata dormir pouco, tem episódio de insônia e acorda diversas vezes durante a noite por conta dos filhos. Então ela relata ter um estresse, um nível de estresse muito alto, um sono terrível, e ela usa, basicamente, tem usado, né, a corrida para lidar com os estresses da vida, né? A forma dela de se desestressar é correndo. E o que é um jeito de lidar que ela encontrou. Bom, então a gente fez um recordatório alimentar com ela e basicamente ela acorda às 13h30 ou às 5h30, né, nos finais de semana. E o pré-treino dela é só uma xícara de café preto. Então, o que ela usa como combustível seria a janta da noite anterior. Então, ela toma essa xícara de café preto, mais ou menos uma meia hora depois de acordar, ela sai para correr. Então, ela faz o treino dela, que dura em torno de uma hora, dependendo do treino, dura mais, né? E volta para casa. Ela disse que não costuma sentir muita fome pela manhã, e então lá pelas 10 horas da manhã ela come um mamão papaya. Após essa refeição pós-treino, ela almoça em casa, e o almoço é basicamente sempre a mesma coisa, pelo que ela nos comentou. A salada ela não costuma variar, é sempre cenoura, beterraba ou repolho. Sempre come arroz, feijão e alguma carne ou frango. E aí a gente fez o recordatório com ela e colocou os macros e as calorias ali do lado. À tarde, então, ela come um cacho de uvas. A janta sempre é igual ao almoço. Ela disse que raras exceções durante a semana pede algum delivery com os filhos, enfim, uma pizza, mas que geralmente eles comem na janta o que sobra do almoço. E a ceia, então, são 3 fatias de abacaxi. E é só isso que ela come durante o dia. A gente fez, então, uma análise dos macronutrientes, né? Ela ingere mais ou menos 3,78 gramas de carboidrato por quilo, 1,72 gramas de carboidrato de proteína por quilo e 0,52 gramas de lipídios por quilo. A composição da dieta, então, 53,8% de carboidratos, 27,5% de proteínas e 18,7% de lipídios. As calorias totais dão em torno de 1.227. Porém, ela também nos comentou que costuma dar umas beliscadas ao longo do dia, mas que isso varia bastante e que não é sempre, mas que dá umas escapadas de vez em quando, come um salgadinho, come um doce, mas como ela não nos relatou na rotina, a gente acabou não incluindo
no recordatório alimentar, por não ser uma coisa fixa. A suplementação, então, ela utiliza o carboidrato em gel apenas nos treinos mais longos, que são os acima de 20 quilômetros, seria uma vez na semana, que é o treino que ela faz no sábado, e também nos dias de prova. Então, quando ela faz o uso desse gel, ela toma entre 20 a 30 gramas de carboidrato a cada 7 quilômetros. As marcas que ela utiliza são a Dobro e a Bios, que são essas duas que a gente colocou as imagens. E também ela faz uso de cápsula de eletrólitos. Aí ela utiliza a cada 1 hora. A gente colocou ali a composição dessa cápsula, que são 380 miligramas de sódio, 63 de potássio e 63 de magnésio. A ingestão hídrica, ela diz que toma muita água, em torno de 4 a 5 litros por dia. E durante as provas ela costuma fazer a hidratação junto com a ingestão do gel. Então, até essa questão de suplementar a cada 7 quilômetros pode variar durante as provas, porque ela depende dos pontos de hidratação disponibilizados pela prova, né? Mas geralmente é isso. E durante os treinos dela, o gel é usado a cada 10 quilômetros. Então, se é um longo de 30 quilômetros, ela vai usar 2 géis intratreino. E aí, nas provas, ela adequa com os pontos de hidratação, sempre para poder usar o gel, tomar o gel e depois tomar a água em seguida. A gente calculou então a taxa metabólica basal dela, deu em torno de 1.200 calorias, e aí calculamos o gasto energético total a partir da atividade que ela realiza, deu em torno de 2.000 calorias, e o que ela consome são 1.227, mais ou menos, né? Então, a gente vê que tem uma diferença bem discrepante do que o cálculo nos mostra que ela deveria ingerir e o que ela de fato ingere, né? Bom, então, as adaptações que a gente fez na dieta, apesar de a gente achar que deveria consumir, né, um carboidrato antes do treino para ajudar na performance, ela já é uma atleta de elite, então o que ela tem feito tem dado certo. E as adaptações que a gente fez são basicamente pensando em micronutrientes, né? Então, nós adicionamos iogurte natural desnatado para aumentar o aporte de cálcio, que a gente achou muito baixo da dieta. E também adicionamos nozes para melhorar o consumo de gorduras poliinsaturadas. E eu acabei esquecendo de colocar aqui ainda mais iogurte à noite também. Daí pensando em uma proteína de baixa velocidade de absorção, né? Uma velocidade lenta. E aí ela pode continuar construindo proteína durante o sono. E aumentar também o aporte de cálcio, porque dava mais ou menos em torno de 250 gramas o consumo dela de cálcio, e daí, colocando essas duas fontes de laticínio, ela consegue então atingir próximo da meta do ideal de consumir 1.000 miligramas de cálcio por dia. E, bom, o que eu comentei ali do carboidrato, a gente escolheu não adicionar, porque ela já está acostumada também a treinar em jejum. E acho que se funciona para ela, tudo bem, né? Exatamente. E essas frutas que ela come também são variadas, depende da época, depende do que ela tem disponível. E tem 2 dias na semana que o lanche da tarde não é fruta, o lanche da tarde é um salgado na padaria, e ela fala não se restringir. Então, para além esse cardápio fechado dela, tem as beliscadas que ela não especificou para gente poder, porque acho que no dia que ela estava falando o dia padrão dela não teria, por exemplo.
E daí, entrando nas rotas metabólicas, antes do treino, né? A gente está falando de uma atleta que corre em jejum. Então, se ela acorda 13h30 da manhã, às 4 ela já está correndo. O pré-treino dela, basicamente, é só o recurso ergogênico dela, que é a cafeína, né? Que é o café preto. E aí, então, na noite anterior, a nossa maratonista fez a sua refeição. Né? O pré-treino é a janta e a ceia. Ela produz glicogênio no processo chamado de glicogênese. Aí, ao acordar antes do exercício, que é feito 30 minutos depois de acordar, ela está num jejum inicial, onde o pâncreas produz glucagon. E aí esse glucagon chega no fígado e sinaliza o processo contrário dessa glicogênese, que é o processo de glicogenólise. E aí, junto a isso, se inicia, mas ainda sem predominar, ou seja, dá para ver que na imagem tem o processo de glicogenólise, mas já iniciando ali a partir das 4 horas em jejum, a gente está falando já do início da gliconeogênese, que é inicial, ainda sem predominar, usa os esqueletos carbonados da lipólise, como o glicerol e aminoácidos do músculo para a produção de glicose no fígado. E assim, ela mantém a glicemia dela ali durante o sono, durante os afazeres pré-treino, e porque a glicose é o combustível principal para a maioria das células e é o único combustível dos eritrócitos. E aí, então, a gente está falando aqui do início do predomínio, né, da glicogenólise hepática. Aí, chegando no exercício, ela ainda está em jejum. Então, aí ela realiza suas corridas em jejum e o glucagon permanece realizando a gliconeogênese no fígado, mas o músculo não tem receptor para glucagon. E aí que entra o papel da adrenalina, que utiliza o papel da adrenalina, né, que acaba sinalizando para a glicogenólise muscular. E o glicogênio acaba sendo de suma importância nos treinos dela, porque as rodagens dela, vocês puderam ver que as rodagens dela são feitas acima de 80% do VO2 máximo. Porém, boa parte dessa intensidade é ofertada pelos triglicerídeos intramusculares e os ácidos graxos livres. Ou seja, a gente tem uma predominância, né? A gente está falando da predominância do glicogênio muscular e ainda uma parte considerável da energia dela obtida a partir dos triglicerídeos intramusculares e dos ácidos graxos livres provenientes do plasma. E aí a fosforilação oxidativa durante o exercício tem a maior parte do seu acetil-CoA com origem no glicogênio e boa parte com origem na beta-oxidação desses lipídios. Aí, como ela não tem a sinalização da insulina por não estar em estado alimentado, nem a translocação do GLUT4 acaba sendo relevante ou efetiva, né? Porque a glicemia não está aumentada por causa da alimentação. O glicogênio muscular é a principal fonte de ATP para esse treino, seguido dos triglicerídeos intramusculares e dos ácidos graxos livres no plasma. É importante salientar que o glucagon, aí agora mostrando a intensidade, né, e as predominâncias do combustível usado. E como eu tinha falado, ainda o glucagon não tem receptor no músculo, logo a proteólise realizada para sustentar a gliconeogênese, né, que ela está realizando para manter o resto do corpo, o resto do sistema
com bom aporte glicêmico, é sinalizado pelo cortisol. E aí, além de ser um exercício feito pela manhã, o estresse promovido pelo exercício e o autoestresse cotidiano que ela relatou, que ela vive sob estresse e basicamente é a corrida, o coping mechanism dela para viver bem. Todo esse contexto contribui para que ela tenha altos níveis desse hormônio e favorecer a gliconeogênese. Aí integrado isso a adrenalina. A adrenalina tem um papel de aqui falando sobre deixa eu dar uma olhada. Sobre as rotas que ela estava usando. E é importante falar que a adrenalina também tem o papel de mobilizar os ácidos graxos do tecido adiposo que vão fornecer ATP no fígado, nesse caso, para o processo de gliconeogênese que custa energia. E a gente deve lembrar que durante o exercício, outro substrato importante para a gliconeogênese também é o lactato produzido no músculo. E aí aqui a gliconeogênese hepática para manter o sistema. Aí, depois do treino, tem aquele mamão, né? Aí a Eduarda vai falar melhor sobre esse mamão aí. Então, né, a nossa atleta, ela tá em jejum desde a noite anterior. Ela faz o exercício, ela termina o exercício e ela segue em jejum até as 10 da manhã. Então, demora para fazer essa primeira refeição. E quando ela finalmente se alimenta, é uma refeição com uma quantidade insuficiente, assim, de carboidrato para, de fato, fazer a glicogênese, né? Acaba sendo em torno de 0,6 gramas por quilo de carboidratos. Mas, apesar disso, é um alimento que tem predominantemente carboidrato, então essa é a rota metabólica mais importante dele. A refeição, então, ela vai ser quebrada majoritariamente em glicose e frutose no intestino delgado. Essa frutose e glicose são absorvidas através do GLUT2 e GLUT5. E no fígado, a frutose vai ser convertida a intermediários de gliconeogênese e glicólise. E pode ser convertida a glicose depois. Essa glicose, então, ela vai entrar nos tecidos adiposo e muscular através do GLUT4. E depois que ela entra na célula, ela é fosforilada e transformada em glicogênio. Só que o fato da nossa atleta consumir pouco carboidrato nessa refeição pós-treino faz com que não seja suficiente para fazer esse processo de estoque de glicogênio, né? Então, ele vai sendo abastecido ao longo do dia através das outras refeições que ela faz, que vão fornecer, então, esse aporte de carboidrato necessário para repor tudo que ela depletou durante o exercício. E aí, antes de terminar, agora pensando numa reflexão que a gente passa a disciplina falando muito sobre carboidrato e intensidade, a gente tem aí uma atleta paradoxal, uma atleta que corre em jejum e que, na verdade, é muito também acaba sendo influenciada por corredores que comem pouco carboidrato. E da equipe dela, ela é a pessoa que mais come carboidrato na equipe dela. Ela faz parte de uma equipe que gosta bastante da dieta paleolítica, pelo que ela nos comentou. Ela disse que não, enfim, não concorda assim, com a dieta, não segue a dieta, mas que gosta pouco de comer carboidratos, então Ela não falou faz que gosta questão, muito, assim. gosta muito de comer proteína, mas, assim, por mais que a dieta
a dieta paleolítica não seja cetogênica, essa não tenha essa função, acaba que os pares dela fazem uma dieta cetogênica e, como eu disse, ela é a pessoa que mais come carboidrato na equipe. E uma reflexão que acho que é importante fazer, que é como é que o corpo se adapta a esse tipo de ambiente, né? O ambiente de jejum, treino intenso e depois comer. E aí isso é o papel importante da expressão gênica, né? Das alterações da expressão gênica e o papel importante, né, da epigenética nesse caso, que ela provavelmente tem um mecanismo completamente eficiente de gliconeogênese para que ela consiga se manter correndo e um processo muito eficiente também de armazenamento de glicogênio no tecido muscular para que com essa quantidade de carboidrato ela consiga realizar os exercícios dela com intensidade. E manter essa performance, assim, a gente ficou bastante surpresa com a alimentação dela e ela não utiliza quase nenhum suplemento, né? Não Ela utiliza nos falou que ela medicamento. é a corredora mais raiz que existe. A gente está falando de uma elite de corredores no Brasil, né? Então a gente está falando de pessoas e no mundo, né? Se pensar que as pessoas que se qualificam para Boston é realmente uma elite. Mas eu acho que a gente está quase estourando nosso tempo, ou já estourou nosso tempo, então é isso. Muito obrigada, gente. Aqui estão É nossas isso. referências. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Foi.